pouquinho sobre evolução de enfermagem, terminologias e nomenclaturas que são utilizadas no relatório quando o enfermeiro vai fazer a evolução ou até nas anotações de enfermagem que a equipe de enfermagem faz, né, em relação ao paciente. Aqui nós vamos ver o que é o registro, né? O registro de cuidado de um paciente é fundamental para que tenhamos acesso rápido e fácil a informações, além de ter aspecto legal de respaldo profissional e institucional. É importante manter um registro narrativo em ordem cronológica de fatos, a fim de percebermos melhor a evolução do quadro do cliente sobre nossos cuidados. E os registros são feitos continuamente pela equipe de enfermagem e outros profissionais. Tá. Seja num vídeo lá sobre a apostila da saga, que fala do glossário de termos técnicos, no finalzinho nós colocamos lá que é realizado por tópicos, né? Quando fala em tópico, é justamente por essa questão de cronologia, né? A questão cronológica, que os registros eles devem seguir essa ordem da questão do tempo, que é para poder o enfermeiro ou o médico, quando tiver acesso a esse registro, ele poder saber melhor como está sendo a evolução do paciente, né, em relação ao tempo. O paciente geralmente hospitalizado chega a ficar no mínimo aí 2 a 3 dias, no mínimo. E tem paciente que fica anos em um hospital. Mesmo assim, todo o relatório, todo o registro que foi realizado durante todo esse tempo que ele esteve hospitalizado é feito cronologicamente. Horas, dias, meses e anos, se possível. Aí nós temos que ter cuidado, né? Porque tem coisas que não é permitido fazer no registro ou no relatório da enfermagem, na evolução que o enfermeiro faz. Primeiro, não rasurar, né? Não existe rasura. Quando você errar alguma palavra, você quer corrigir, você vai fazer igual esse exemplo aí, ó. De escrita com digo, né? Deve-se corrigir a escrita com a palavra digo. Exemplo, paciente taquicárdico. Digo, bradicárdico. Não é taquicárdico, é bradicárdico. Então, não risquei a palavra taquicárdico, risquei, deixei lá, não. Você coloca uma vírgula, escreve digo, outra vírgula e escreve o que você... a correção da palavra, tá? A letra deve ser legível, compreensível, né? Não administrar na dúvida, né? Se você tem dúvida, tire, não coloque coisas que você imagina, pensa que fosse assim. Carimbar e rubricar, sem espaço, tá bom? Terminou, deixou um espaço ainda na linha lá do seu relatório de evolução, aí ficou uma linha, assine seguido, não deixe, assine e carimbe, não pode deixar nenhum espaço, porque ali se você deixa um espaço, uma pessoa pode acrescentar coisa que você não queria dizer, não queria colocar, ou que não aconteceu, né? Pode te comprometer. Não assinar o que você não fez, né? Então, o relatório de enfermagem, as anotações de enfermagem, elas são feitas por toda a equipe, mas a evolução do paciente é feita pelo enfermeiro e ele vai assinar e ele vai carimbar com o corém dele. Então não pode assinar coisa que você está na dúvida, não foi você que fez, você não tem certeza, tá? Não falte com a verdade, né? Escreva realmente o que aconteceu, como aconteceu.
A evolução, ela é um componente da execução do plano terapêutico individualizado de cuidados montado pelo enfermeiro através da SAI e executado pelo técnico de enfermagem. Antes de registrar informações no prontuário do paciente, precisamos nos apropriar do conhecimento de alguns termos considerados básicos, alguns termos técnicos considerados básicos, né? E aí eu coloquei aqui alguns. Existe um dicionário de termos técnicos e é impossível colocar aqui todos. Mas alguns assim que a gente precisa, né? Muito comum dizer, estou com dor. Dor é algia, mas no relatório eu não vou colocar o paciente apresentou dor, ele apresentou algia, né? Porque o meu relatório como enfermeiro é técnico, então eu vou usar os termos adequados, né? Aí tem aí, eu coloquei alguns na ordem alfabética, ó. Decúbito é o nome do posicionamento do paciente. Deambular é caminhar, andar, marchar. Dispneia é dificuldade de respirar, de falta de ar. Escoriação, arranhão, perda de tecido cutâneo, né? O paciente sofreu um acidente, chegou lá no hospital com muitas escoriações e aí você não vai dizer que ele chegou lá cheio de ferida, todo machucado, todo arranhado, né? Não é assim. Então ele chegou apresentando escoriações, aí você vai colocar como for. Fecalúria, ocorrência de elementos fecais na urina. Fica um pouco juntinho, eu acho que é na hora, tá? Que eu fui estava digitando, aí a letra, não sei, fui mudar a fonte e acabou ficando assim. Evacuar é defecar, né? Êmese, vômito. Então vocês vão ver que são coisas que acontecem dia a dia no hospital, mas que a gente conhece por um nome bem popular e que tecnicamente vocês vão ter que usar dessa forma, né? Glaucoma, aumento da pressão intraocular. Hematoma, acúmulo de sangue observado em tecido em virtude de traumas, né? Então é o roxo que a gente chama, tá com várias manchas roxas, né? Glossite, inflamação da língua. Glumoso, espesso, viçoso. Então assim vocês vão conhecendo alguns, tá? Hipocorado, anêmico, né? Hipotensão, diminuição da pressão arterial. E eu coloquei bastante, ó. N, O, P, Q, R, P, I, S, T. Acho que tem letra do alfabeto que não vai estar aqui, tá? Vaginite, inflamação da vagina. Venóclise, sinônimo de soroterapia. E aqui, aí vocês vão ver, né? Cadê? Deixa eu passar. Vocês vão ver que eu coloquei aqui todos, um pouquinho de cada aqui. Aí que depois que vocês lerem tudinho, ver o significado de cada um. E vocês vão usar esses aqui para aquela atividade lá da plataforma, né? Lá da saga, da apostila, que é aquele desafio. O desafio. Alguns termos de lá vocês podem encontrar aqui o significado, tá bom? Os que não tiver, que vocês não encontrarem aqui, aí vocês vão procurar em outro lugar, em outro dicionário, na internet, por aí. Aqui, gente, tem um modelo aqui, ó, para a evolução, né? E aqui tem iniciais do nome do cliente ou paciente, né? Como alguns hospitais chamam de cliente, outros preferem o termo paciente. Dias de internação hospitalar, exemplo, primeiro dia de internação hospitalar. O diagnóstico inicial, né? Pneumonia, enteroinfecção e etc. O inicial. O estado geral, como que ele está evoluindo. Aí bem, melhorando, estável, sem melhora, instável, piorado, inspira cuidados, gravíssimo. Aí você vai colocar qual é o estado geral do paciente.
Nível de consciência, se ele está lúcido, consciente, inconsciente, torporoso, letárgico. Olha só, o que é letárgico, né? Comatoso. Aí avaliar através da escala de Glasgow. Aí vocês vão fazer essa avaliação, vocês vão ter que conhecer esses termos técnicos. Claro que durante o curso todo vocês vão ter acesso a esses termos e até o final, estágio, né? Vocês vão passar pelo estágio, vocês vão fazer muitas pesquisas e aí vocês vão conhecendo aos poucos. Nível de orientação do paciente, a memória, se ele está parcialmente desorientado, se ele tem uma memória remota orientada, então vocês vão colocar. Estado emocional, o humor do paciente, como é que ele estava. Nível de higiene e arrumação, aí vocês vão colocar como é que também estava. Deambulação, movimentação, a nutrição, a dieta, o sono e repouso, parâmetros vitais, pele e mucosa, venóclise e dispositivos de infusão, hidratação, perfusão tissular, eliminações urinárias e intestinais. E atenção, não esquecer de referir dentro deste aspecto a presença de SVD, cistotomias ou colostomias e características e os sinais flogísticos das mesmas, tá? Vocês, os sinais vitais, né? A presença dos sinais vitais, das cistotomias ou colostomias. Vocês vão ter que fazer todas essas observações aqui na hora de fazer a evolução de um paciente. Eu quero propor uma atividade sobre a evolução. Eu quero que vocês criem um paciente fictício. Aí vocês vão escolher por que ele foi hospitalizado. Vocês vão escolher o primeiro motivo. Se foi Covid, se foi um acidente, se foi para fazer uma cirurgia, de quê? Qual o tipo da cirurgia? Se foi um paciente que chegou convulsionando, se foi um paciente que chegou engasgado, né, e que faltou ar. Vocês vão criar, vocês vão imaginar um paciente, tá? Ele é fictício. Vocês vão colocar o nome desse paciente também fictício, tudo fictício. O hospital não é fictício, nós vamos mencionar o Hospital Geral de Roraima, HGR. Pode ser outro também, mas tem que ser aqui em Boa Vista. Aí, depois disso, vocês vão seguir cada passo em um desse modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e os que forem possível, né? Vocês vão fazer essas observações e vocês vão criar um relatório de evolução do paciente. Esse paciente não vai morrer, ele vai receber alta hospitalar, tá bom? Ele vai receber alta, mas vamos dizer assim que ele chegou em um estado que ele ficou, aí vocês vão imaginar que ele ficou uma semana hospitalizado, 3, 4, 5 dias hospitalizado. Os exames que foram realizados, os cuidados que foram realizados. E aí vocês vão procurar pesquisar e se informar para vocês construírem esse relatório para mim. Esse relatório, vocês vão fazer assim, por exemplo, se o meu paciente ele ficou 3 dias, então ele passou por vamos fazer um plantão de 24 horas, né?
ou de 12, você escolhe. O seu relatório ele é feito a cada final de plantão. Se o seu plantão é de 12 horas e ele ficou 3 dias, então você vai ter 6 plantões, né? Se ele ficou 3 dias, você tem 6 plantões. E aí você vai fazer para cada plantão a evolução. Não é um texto enorme, mas é um texto que precisa ser observado essas coisas aqui, essas orientações. Aqui tem um exemplo, tá? De um plantão, por exemplo. Então, esse exemplo aqui dessa cliente, né? É um exemplo de um enfermeiro que passou o plantão para mim. Aí eu já vou passar amanhã para outro, mas só que eu vou criar todos os relatórios. Esse trabalho que vocês vão fazer, ele vai valer 20 pontos, 20. E aí a gente vai fazer uma avaliação. 20 não, nós vamos fazer uma avaliação valendo 7 e esse trabalho valendo 30 pontos. Eu também pensei em tirar o seminário que eu pedi para vocês prepararem, gente. Queria muito assistir o seminário, né? Mas gente não vai voltar mais para a sala de aula agora. E vai acabar o semestre. E eu vou perguntar para vocês, que alguma aluna me mandou até o vídeo do seminário dela. Então, se você fez seu slide, manda, porque acho que eu vou dividir melhor essa nota. Outra alternativa que eu tenho é assim: esse relatório, que esse trabalho de agora 20, o slide que eu passei do seminário mais 20 e a prova 60. Aí dá 100 pontos. Então a gente pode fechar esse trimestre assim, porque eu já dei o trabalho, eu sei que muitos fizeram, é injusto não avaliar um trabalho que eu sei que muitos fizeram. Nesse caso já está feito, vocês vão me mandar assim, ó, PowerPoint, bem organizado dentro das normas da BNT e eu vou corrigir, tá bom? Se alguém fez o vídeo, quiser me mandar o vídeo apresentando, tudo bem. Pode usar esse programinha que eu uso, desse Mzinho aqui. Ele é ótimo. Para vocês podem usar o slide assim na tela do computador, filmar e mandar para mim. Tá? Então eu vou ver isso aí depois no grupo com vocês. Então é isso. Nossa aula é essa daqui, né, dos termos. Eu não li toda, é muita coisa. Quero que vocês leiam depois, mas é muito legal e eu gosto de ler. Só que eu esqueço depois, porque como eu não uso, né, como eu disse, isso é mais para vocês que vão usar no dia a dia, na profissão de vocês. Mas como não é minha profissão, aí eu não uso, então eu acabo esquecendo muito. Então é isso, tá, gente? Aí eu vou ficar nessa semana aqui com esse trabalho. Não vou passar trabalho de metodologia essa semana para vocês fazerem o de comunicação, ok? Tchau para vocês, fica com Deus.